Saudações, diletantes! Então, falando com vocês hoje diretamente do acampamento Crystal Lake, ou melhor, Nightwing, ou não, é Crystal Lake mesmo, porque esse se propunha a ser um podcast sobre Rua do Medo Parte 2. Contudo, porém, entretanto, eu divaguei tanto sobre Sexta-feira 13 e eu acabei gostando do resultado do surto sobre Sexta-feira 13 e outros filmes derivados, porque eu acabei falando também de Halloween, eu acabei falando de vários outros filmes derivados de Sexta-feira 13 também ao longo do podcast, que eu simplesmente mudei o direcionamento mesmo. Eu vou assumir que isso aqui é um grande surto slasher, essa que é a verdade. E vou deixar como tá, eu vou realmente falar sobre tudo isso e não vou focar só em Rua do Medo. Acabei descobrindo que, de fato, o que me chamava atenção, o que me dava aquele hype, aquela empolgação em Rua do Medo era sim as referências, era sim as homenagens aos slashers e tal. Então eu ainda vou falar muito de Rua do Medo nesse podcast, eu ainda vou falar muito das trilhas sonoras, né, e de como as músicas foram usadas em várias cenas. Eu vou citar várias cenas, é bom que já tenha saído até o terceiro, porque eu vou citar vários spoilers do segundo aqui, não vou me ater ao terceiro, mas não vai ficar só em Rua do Medo, eu já tô avisando logo de cara. Eu vou falar assim alguns pontos de Rua do Medo que mais me chamaram a atenção, também não vou seguir a história linear, não vou seguir as partes que são mais importantes para o enredo da Rua do Medo em si, até porque todo mundo já sabe, tem outros canais falando já sobre isso. O que eu vou fazer aqui vai ser, mais uma vez, aquela contemplação das referências que eu fiz no último podcast que eu falei especificamente sobre o Rua do Medo. E também lá eu já falava muito sobre outras referências noventistas, sobre Pânico, sobre as músicas dessa época que estavam na primeira parte de Rua do Medo. E aqui eu de fato vou assumir que eu quero mesmo falar das referências, eu quero mesmo falar de Sexta-feira 13, eu quero mesmo falar de Rua do Medo também, mas também de outras coisas e de outros filmes. Então os assuntos do podcast vão ficar bastante fora de simplesmente só um vídeo de review ou de análise ou qualquer outra coisa, unicamente sobre Rua do Medo. Enfim. Então, a slasherização continua, e como eu já deixei meio que subentendido nesse comecinho, o segundo capítulo, digamos assim, de fato ainda traz muito do universo slasher pra gente, de fato ainda traz muitas influências no universo slasher oitentista, uma vibe, na boa, na primeira cena, assim, de Rua do Medo, parte 2, né? Tá escrito, eu sei que o nome que tá escrito lá é Nightwing, mas eu quando eles dizem bem-vindos ao acampamento Nightwing, na minha cabeça se passou bem-vindos ao acampamento Crystal Lake, porque é basicamente isso. É o acampamento Crystal Lake funcionando ali e tal. Eu digo funcionando porque quem conhece Sexta-feira 13 sabe que foram raras as vezes em que de fato a gente viu o acampamento em si funcionando, porque as coisas costumavam acontecer mais só entre os monitores, ou quando Jason começava a matar as crianças, os campistas não haviam chegado ainda, né? Era só os monitores que ainda estavam preparando as coisas para recebê-los, enfim, era mais uma vibe assim, creio eu, por conta do baixo orçamento da produção do Sexta-feira 13 na época, né, e tal. Eu acho que ambos os volumes que eu digo, os dois primeiros, né, tanto o 1 quanto o 2 e o 3 também. Eu não me lembro realmente de ter um acampamento, de fato,
é tão cheio, com as crianças correndo as gincanas acontecendo por lá, mas isso a gente vê aqui no Rua do Medo parte 2, né? Inclusive, algo sobre o nome de um personagem que eu tenho certeza que outros canais que podem estar falando desse filme ou podem estar publicando análises e reviews sobre esse filme não mencionaram, por pessoa que foi realmente assim muito atenta à coisa e que lembrar muito de certos personagens de Sexta-feira 13 que não são tão marcantes quanto o Jason ou infelizmente não são, mereceriam até, no caso o personagem que eu quero mencionar mereceria ser tão marcante quanto o Jason, mas infelizmente não é tanto. Mas eu acho que eu vou deixar um pouco mais para frente. Contudo, para não perder o costume, como eu já fiz isso da primeira vez, primeiro eu vou fazer uma pequena análise da trilha sonora, porque sim, a trilha sonora desse volume 2 fala muita coisa pra gente e ajuda muito a contar a história também. Eu acho que tanto na ambientação, mas também principalmente em fazer ironia com certas cenas, eu acho que algumas músicas merecem ser mencionadas aqui e foram com certeza muito bem colocadas em Rua do Medo, 1978. A primeira música que toca é uma música do Nirvana, só que o significado que essa música vai ter aqui, eu acho que foi muito bem atrelada à versão original dela, porque na verdade é uma música que ficou famosa na década de 90 com o Nirvana, mas que ao mesmo tempo era uma música da década de 70, originalmente composta e performada pelo David Bowie. E as duas versões estão na Rua do Medo 1978 e de uma maneira que eu achei brilhante. Essa música seria The Man Who Sold the World, ou seja, o homem que vendeu o mundo. Ambas as versões super combinam nos momentos em que elas aparecem. A versão do Nirvana, que remete à década de 90, aparece logo no comecinho da trama, a que aparece logo no início. E tem a questão de estar focada na protagonista, né, na personagem principal, que dessa vez não é a mesma protagonista da parte 1, né? Vai ser a sobrevivente lá do massacre do acampamento Nightwing, né? Então, nessa parte que ela aparece logo no início, sozinha, trancando a casa toda, e é nisso exatamente que eu acho que as duas músicas se interligam, porque a razão dela estar trancando a casa toda está ligado ao momento em que a música toca de novo na versão original, mas eu vou chegar lá. Ziggy, que é o nome dela, aparece lá trancando a casa toda, aí a gente tem tocando essa primeira música. O momento em que essa música volta, já lá no finalzinho do capítulo, né, porque basicamente isso é um capítulo, exatamente no momento em que a única pessoa que poderia acreditá-la, a única pessoa que poderia saber que tudo que aconteceu no acampamento era verdade e que as coisas que ela dizia, principalmente a parte sobrenatural, não eram mentira ou não eram impressões ou qualquer outra coisa, ou seja, é a parte já no finalzinho em que a única pessoa que de fato sabia a verdade se vende a negar essa verdade. E no mesmo momento em que essa cena acontece, ou seja, esse personagem é o Good, né? De futuro delegado da cidade e tal. Tem uma parte até que ela diz que por isso que ele se tornou delegado, porque ninguém se torna delegado contando histórias de fantasmas, né? E na exata cena em que de fato ele se vende, em que de fato ele vende a verdade, ele não fala, ele corrobora a versão que vai ser divulgada, a versão, entre aspas, mais realista, mas que vai ser uma versão falsa.
Aí toca o Homem que Vendeu o Mundo na versão original, na versão do David Bowie, que já era a versão lá da década de 70 mesmo. Ou seja, eu achei que as duas versões ficaram muito bem colocadas. Uma se passa na década de 90, que é a década em que ela estava nas paradas, e a outra vai se passar no flashback da Zig, né, no que a Zig está contando a história, que o filme todo se dá com ela contando a história para Dina, né, para a protagonista do primeiro filme. Então, a segunda vai rolar quase no finalzinho do relato dela, ainda na ambientação de 1978, dentro da história que ela está contando, e no exato momento em que o cara, que é o único cara que poderia confirmar essa história dela, inclusive a parte de que ela chegou a morrer e voltar, né, que foi ele que a reviveu, simplesmente vende a verdade, simplesmente é literalmente o homem que vendeu o mundo, e eu achei isso genial, ambos os momentos exatos em que ambas as versões dessa música estão colocadas no filme. Um outro momento também que a música ajuda a contar a história e que por si só é um momento autoexplicativo é quando aparece Cherry Bomb da Runaways, que pela letra a gente percebe que tem toda uma conotação sexual, né, e principalmente com relação à liberdade sexual feminina, dentro da letra da Runaways, né, e é uma música que, tanto na cultura americana quanto eu creio que fora dela também, é uma música muito relacionada a, de fato, a primeira vez das garotas, essa coisa de cherry bomb, ou seja, detonar a cereja, que é uma gíria que lá nos Estados Unidos é uma das gírias para ímen, né? Aí, literalmente, a música é colocada na cena hot. Além de você ter ali se surpreender que em um filme que foi originalmente tirado de um enredo de um autor famoso por histórias infanto-juvenil estar aparecendo numa cena hot, né? Ainda por cima, ela aparece ao som de Cherry Bomb. Isso também é um bom ponto para se falar dele, né? Porque se a gente comparar o segundo filme com o primeiro, a gente vê muito mais cenas fortes nesse segundo filme, mas nas próprias mortes mesmo, na própria brutalidade em que elas acontecem, morrem muitas crianças, ou seja, então eu acho que esse segundo filme veio também muito cenas de gore nele também, mas eu acho que nesse segundo é literalmente a vibe Sexta-feira 13, porque o primeiro tinha aquela vibe Pânico, então se a gente contar a vibe Pânico, o Pânico tem sim alguns gores pontuais, algumas cenas mais fortes assim pontuais, mas elas são pontuais. O filme em si se a gente pode usar essa palavra, é muito mais leve do que Sexta-feira 13. Sexta-feira 13 já é aquela coisa muito mais crua, muito mais sexo e sangue a rodo. Ele já é feito muito mais nessa vibe mais trecheira mesmo, nesse evento. Então, principalmente nos 4 primeiros, porque foi uma franquia longuíssima, mas pelo menos ali nos primeiros, eles não tinham limite para absolutamente nada. E o Rua do Medo, 1978, tenta trazer um pouco dessa vibe crua, dessa vibe mais brutal que de fato Sexta-feira 13 tem. Como eu disse antes no início do podcast, eu vou chegar lá nessa parte das referências, mas antes eu vou terminar primeiro a questão da trilha sonora, né? Como eu já falei da Cherry Bomb, da The Man Who Sold the World, e outra música também que eu não posso deixar de mencionar aqui, que tem tudo a ver com essa vibe, inclusive com isso que eu acabei de falar, né? Essa vibe de morte muito maior do que no primeiro. Don't Fear the Reaper, que é uma música de uma banda que muita gente, aquele tipo de música que muita gente conhece a música, mas não conhece a banda, aquele tipo de música que se tocar, todo mundo vai saber qual é, mas que muita gente não sabe nem o nome dela, nem a banda que a executa, que no caso aqui é a Blue Oyster Cult, que é uma banda que de nome assim realmente muita gente não conhece, nem é obrigada a conhecer.
Mas a Don't Fear the Reaper é uma música interessante de se colocar aqui. É uma música interessante em si, mas mais ainda de ter sido colocada nesse filme. Porque ela parece uma música alegrinha, você escuta ela te engana quando se você não vê a tradução, porque parece que é uma música animada. Mas se tu pegar a letra, meu querido, se tu pegar a tradução, aí dá pra entender por que ela está nesse filme. E antes desse filme, ela já fez parte da trilha sonora também do filme Os Espíritos. Ela é uma música que literalmente ela tá falando ali de uma proposta de suicídio. Ela é uma música que é basicamente um cara cantando para uma garota porque ela deve não temer o ceifador, no caso, por isso que é Don't Fear the Reaper, ou seja, o Reaper é o ceifador. E a letra da música basicamente é o cara descrevendo vários personagens da história que tiraram as suas vidas. Tem uma parte que ele fala de Romeu e Julieta, aí tem uma parte que ele fala que do outro lado as coisas vão ser melhor, nós vamos voar, ou seja, enfim, é literalmente uma música que ela parece ser muito alegrinha, e de fato ela só que ao mesmo tempo ela traz muito essa vibe de uma pessoa tentando convencer a outra de por que ela não deve temer morrer. É basicamente isso. E lá no contexto Os Espíritos, que é um filme da década de 90 também, um terror comédia, mas que não deixa de ter a parte terror. É muito bem executada, inclusive, muito bem mesclada as duas coisas. Essa música toca. Ela é literalmente igual ao filme, né? Que se propõe a ser uma comédia, muita gente o enxerga como uma comédia, mas você tem ali um ceifador, você tem ali umas coisas bem fortes também. E aqui nesse filme, no Rua do Medo 1978, ela aparece exatamente assim, em um momento em que teoricamente era para ela ser festiva e tal. Só que ali dentro daquele acampamento você já sabe de antemão o que vai acontecer. Você já sabe que dali vai emergir um ceifador. E de fato é mais uma música que tem tudo a ver para estar na trilha sonora, porque ela traduz bastante tanto esse clima que parece ser festivo, mas na verdade não deveria ser, e traz essa menção, essa coisa ao Reaper, né, ao ceifador também. E eu não poderia deixar de mencionar Carry On Our Way of Sun, sim, do Kansas. Tentei cantar aqui, né? Tentei cantar no ritmo, já que aqui no YouTube, se eu tentar colocar o trecho dela, o meu vídeo vai ser derrubado. Mas, obviamente, muita gente vai reconhecer esse refrão lá do Supernatural, né? Que era uma das músicas da trilha sonora principal do Supernatural. E não por acaso ela estava lá, como não por acaso ela está aqui, porque é uma música que fala de um filho rebelde, e eu creio que aqui no Rua do Medo 1978 o Weyard Sun da vez é a própria Zig, né? Porque ela era ali dentro, tanto para a irmã quanto para o próprio pessoal do acampamento. Ela tem essa vibe de uma garota rebelde, de uma garota que ninguém consegue controlar, de uma garota que arranja problema com muita gente, ou que muita gente não consegue lidar com o jeito dela, ou seja, e essa música toca em 2 momentos, até no decorrer da gincana, que a gincana chega a acontecer, né, no decorrer do filme, exatamente enquanto ela está acontecendo que as mortes começam, mas apesar dela não terminar por conta do massacre, que ela acaba terminando no massacre, né, e ao momento em que essa música toca da segunda vez, é quando a Zig está naquela clássica cena da perseguição, né, que normalmente os slashers sempre foram famosos por terem a sua Final Girl, apesar de que uma das continuações de Sexta-feira 13 não teve só uma Final Girl, ao meu ver, teve um Final Boy também, mas a Final Girl aqui a gente pode considerar que é a Zig, né? Em que ela está tentando enganar um assassino, em que ela está tentando sobreviver, em que ela está tentando usar essa música tocando para poder se locomover ali de uma maneira que o assassino não a veja. Uma cena, inclusive, bem intensa.
Mas como a gente tá falando de uma música que desde lá do Supernatural era sempre tocada nessa vibe, né, de alguém que está se preparando para uma batalha, de alguém que está tendo uma estratégia de enfrentamento com alguma coisa. No caso lá dos irmãos Winchester era para falar da jornada deles e das estratégias de enfrentamento deles contra os demônios e as coisas que eles caçavam. E aqui é a estratégia de enfrentamento da Zig, né, contra o seu ceifador. Enfim, mas saindo agora de vez desse lance das trilhas sonoras, mas voltando à cena de fuga da Final Girl contra o assassino, eu achei brilhante, inclusive, que é ela que dá o visual pra ele, né? Aquele visual com que ele apareceu lá no primeiro, na parte 1, né? No primeiro filme, basicamente é definido por ela, né? Porque no momento ali tenso em que ela tá, sendo perseguida por ele, ele tenta enforcá-la numa despensa, aí ela agarra assim, né, atrás dela, a primeira coisa que ela vê que é um saco que parece aqueles sacos de farinha antigo mesmo, né, e mete na cara dele, tentando sufocá-lo, tentando fazer com que ele a soltasse, e é exatamente esse o saco que ele vai usar dali pra frente, vai fazer parte do visual dele dali pra frente também. Eu achei muito boa essa maneira como esse visual foi definido pela própria vítima, né, pela própria Final Girl que tá ali sendo perseguida por ele, né? Final Girl entre aspas, porque em seguida aparece a irmã dela, né? E as duas vão ser Final Girls juntas. Algo aqui que eu vou dizer que eu não sei se realmente foi uma referência ou não, porque eu não sei se mais alguém está familiarizada ou familiarizado com outros filmes que usam Sexta-feira 13 como inspiração. Mas para mim um dos melhores, sem sombra de dúvidas, e que algum dia inclusive eu pretendo até falar dele, é mais a fundo, porque tem muita coisa nele também a ser analisada e comentada, é exatamente o The Final Girls, né? De 2015, que aqui no Brasil foi traduzido como Terror nos Bastidores, e que, na boa, também acontece isso, né? Você também tem lá duas Final Girls. Lá tem todo um outro contexto, né, de serem mãe e filha, e tem está dentro do enredo, está dentro da história. Eu não vou me aprofundar muito na história desse filme aqui, porque, como eu disse, algum dia eu pretendo ainda falar sobre ele. Mas basicamente me pareceu muito semelhante, apesar de não ser um filme antigo, né? Apesar de não ser uma referência de slasher antigo, nem de 80, nem de 90, mas me pareceu muito clara, até mesmo a cena da fuga delas, e a maneira, tem uma parte em que elas saem correndo assim, em campo aberto, que é exatamente quando uma delas tem que se sacrificar, e é muito o que acontece em Final Girls, é muito o que acontece em Terror nos Bastidores, que é o mesmo filme, só que o nome original é o nome traduzido. Um outro filme assim que eu também senti que pode ter sido inspiração para esse 1978, e que tem uma vibe assim, do acampamento funcionando e tal, como no Sexta-feira 13 a gente nunca viu, e que talvez seja um filme não muito conhecido, é o Acampamento Sinistro, né? Que muita gente assim que curte trash, que curte slashers em geral e as trecheiras da vida o conhecem, mas ele não é tão, para quem não curte tanto assim o gênero ao ponto de chegar até ele. E outra coisa, ele também é um filme de baixo orçamento, né? Eu acho que num orçamento talvez até menor do que o próprio Sexta-feira 13. Ele tem isso, né? Ele foca mais nos campistas, você vê o acampamento acontecendo, você vê inclusive bullying entre os campistas, coisa que aqui no Rua do Medo também acontece, né? Que tem lá
as menininhas de Sunnydale, que inclusive teve muito personagem de Sunnydale que eu fiquei pé da vida de não ter morrido, né? Essa garota do bullying era uma delas, e aquele cara escroto do monitor de Sunnydale também, que trata mal a garota de Shadyside que se envolve com ele, né? Que é o segundo casal que é visto numa cena hot durante esse filme, né? A maneira como ele trata a garota que acabou de sair da cama com ele é revoltante, é escrota pra caramba. Como eu tava torcendo pra aquele cara morrer, sinceramente. Mas infelizmente isso não aconteceu. Mas enfim, voltando, o Acampamento Sinistro é exatamente assim. Você vê lá o bullying acontecendo, você vê o pessoal brincando lá nas gincanas e tal. Ou seja, você vê gente, apesar de ser um filme de baixo orçamento, você vê gente dentro do acampamento e o acampamento funcionando diferente dos primeiros Sextas-feiras 13, que você não tinha gente, você não tinha um acampamento rolando, você tinha só os monitores indo para lá e eles já eram o banquete. No primeiro Sexta-feira 13 não pro Jason, mas pra mãe dele, que muita gente, eu não sei se a essa altura do campeonato alguém ainda não saiba, né, que no primeiro Sexta-feira 13, na verdade, o assassino não é o Jason. E isso foi usado, inclusive, como pegadinha lá no Pânico 1, entre as perguntas que o Ghostface fazia, né? Pra primeira vítima, ele pergunta isso, né? O nome do assassino em Sexta-feira 13. E ela responde na maior empolgação que é o Jason. Só que a pergunta estava errada, porque Sexta-feira 13, ele não disse que era Sexta-feira 13 parte 2 ou 3. Ou seja, Sexta-feira 13 parte 1, que não tinha parte ainda, né? Que era só Sexta-feira 13, não era o Jason ainda. Mas enfim, seja pra mãe dele ou pro próprio Jason, seja pro assassino que for em Crystal Lake, o primeiro banquete desse assassino não tinha campista, sabe? O primeiro banquete era só os monitores ainda antes do acampamento voltar a funcionar. Então, acho que o primeiro filme, assim, de referência a Sexta-feira 13, que houve, de fato, um acampamento funcionando, foi esse Acampamento Sinistro. E 83, ou seja, logo ali, após os primeiros Sextas-feiras 13, né? E que o nome original seria Sleepaway Camp. E apesar de um filme de baixo orçamento, tem um final assim surpreendente para quem não viu ainda, para quem nunca ouviu falar dele, enfim. Vale a pena assistir também, se você gosta de uma trecheira e tal. Ou só de um bom filme de terror, que apesar de tudo, ele é um filme de terror até legal. E a outra referência dentro de Rua do Medo, que eu não posso encerrar esse podcast sem falar, que inclusive eu disse lá no início, né, que eu ia falar até o final, e que tem um personagem, o próprio assassino, no caso de Rua do Medo 2, foi baseado em um personagem de Sexta-feira 13 que não tem muito destaque, mas merecia ter. Não foi a Pamela Voorhees, apesar de ela também ser uma personagem que merece destaque. Eu tô falando de um outro personagem que não teve o destaque que merecia, não da maneira que merecia. Eu tô falando do personagem de Sexta-feira 13 que simplesmente matou o Jason. E por que eu digo que o Tommy de Rua do Medo 2 foi completamente inspirado nele, até mais do que no próprio Jason? Claro que a parte dele inspirada no Jason é a parte dele virar um assassino e sair matando todo mundo. Ele, na verdade, é uma mistura perfeita do Jason com um outro Tommy, que é também um personagem ultra relevante da saga Sexta-feira 13, que é o Tommy Jarvis. Sim, eu sei que essa palavra Jarvis ficou associada nos últimos anos a filmes da Marvel. Esquece tudo isso. Aqui o que importa é o assassino de Rua do Medo. Então esse assassino de Rua do Medo, que parece uma paródia ao Jason, na verdade ele tem muito do Tommy Jarvis também. Inclusive até a parte de pirar e virar um assassino.
Já digo por quê. Muita gente, quando lembra do Tony Jarvis, aí só os fãs mesmo, trash, os fãs de trash e de slasher para lembrarem desse personagem. Ou a Pamela Voorhees, que é a mãe do Jason, né, que também é a slasher, que também é assassina no Sexta-feira 13, e até ela costuma ser bastante esquecida, mas enfim. Voltando aos tomes, né, ambos os tomes, apesar de não ser dessa franquia, ele ser da franquia original que originou essa daqui, porque sim, a gente pode considerar que o Pânico originou Rua do Medo 1 e tem tudo ali a ver com Pânico. No último vídeo eu até fiz aquelas comparações de cenas espelhadas, quase que não exatamente cenas espelhadas, mas a gente vai ter sim um personagem espelhado aqui em Rua do Medo 2, porque ao mesmo tempo que ele se parece mais com o Jason, né? Porque a gente já o conheceu como um assassino lá no Rua do Medo 1. É o cara do machado que usa um saco na cabeça. Ao mesmo tempo, ele tem muito do primeiro Tony Jarvis, sim, do Tony Jarvis lá do capítulo final, que era para ser a última parte de Sexta-feira 13, que é a parte 4, que era para ser de fato o capítulo final de Sexta-feira 13, era para o Jason morrer ali. E o Jason morre exatamente na mão do Tommy Jarvis. Quando eu escutei o nome desse cara durante a Rua do Medo 2, né, tá lá, o pessoal no acampamento e tal, e a princípio, no início do filme, no início, quando começa o arco do acampamento, você não sabe de onde vai sair o assassino, então você fica ali esperando que ele vai sair do meio da floresta, que nem o Jason, né, um cara de fora que começa a atacar quem tá dentro. Aí você fica naquela expectativa, mas eu acho que eu não sei se outras pessoas repararam assim como eu, porque como eu disse, muita gente não lembra do Tommy, assim como não lembra da Pamela também, mas como eu tenho ambos muito vivos na minha memória, logo de cara, quando eu escutei o nome do Tommy Slater, no caso o Tommy do Rua do Medo, na mesma hora eu já comecei a pensar, caramba, será? Será que é ele que de alguma maneira vai se tornar um assassino? Mas como o cara é tão... o cara parece tão perfeitinho, tão com a namorada e tal, ela mesma e outras pessoas dizem que ele é fofo, o cara é todo prestativo, pô, a primeira aparição dele tá lá ele limpando o banheiro. Aí como que um cara prestativo desse jeito vai ser um assassino? Eu achei que eu tava viajando, que a referência dele ao Tommy Jarvis ia ficar só no nome. Mas aí eu lembrei, né, quem de fato era o Tommy Jarvis. Não o Tommy Jarvis que ficou mais famoso da parte 6, principalmente de Sexta-feira 13, que é a Sexta-feira 13 favorita de muita gente, que já pega mais para um humor ácido ali. Então o Tommy, que fez o Tommy em Sexta-feira 13, parte 6, que já era o Tommy adulto e tal, que foi feito por um outro ator, não o mesmo da parte 4, né? Ele já estava ali, mas um cara normal, entre aspas, um cara que simplesmente tinha lá uma cisma com o Jason, que tinha lá o trauma dele com o Jason, indo lá no cemitério para ver se o Jason realmente está morto. Aí nessa que, sem querer, ele e o amigo dele acabam ressuscitando o Jason de novo, né? E aí que passa o Jason a ser aquele zumbi indestrutível que ele ficou famoso assim, né? Então, a partir da Sexta-feira 13, parte 2, da 2 e a 3, ele aparece como aquele psicopata inabalável, que não importa o que você jogue contra ele continua vindo, enfim, aquele monstro que todo mundo conhece como sendo o Jason, né? Aquele assassino implacável. Porém, sim, ele ainda era mortal, ele ainda não era essa entidade. Ele passa a ser essa entidade a partir de que ele volta à vida depois de ser morto. E quando ele é morto, em um capítulo final, que era para ser o capítulo final, se for procurar por esse filme, você vai encontrar ele assim, né? Sexta-feira 13, parte 4, capítulo final, mas acabou não sendo, né? Antes fosse
Anti-esforço que eu digo diante de certas sequências que apareceram depois dele. O único Sexta-feira 13 realmente que valeu a pena trazer o Jason de volta, eu posso dizer da minha parte que foi Sexta-feira 13 parte 6. Agora, fora isso, o resto realmente podia ter sido o capítulo final lá no 4, mas depois, mais à frente, eu ainda vou falar disso, eu vou comentar brevemente sobre isso aqui também. Mas voltando aos tomes, então, o Tommy Jarvis, lá na Sexta-feira 13, parte 4, e que ele ainda é uma criança, talvez essa seja a única diferença entre os Tommys que eu estou comparando aqui, entre o Tommy Jarvis e o Tommy Slater, é que o Tommy Slater já aparece ali como monitor e já namorando, e já, ou seja, jovem, e o Tommy Jarvis ainda era um menino. Dentro da trama, eu acho que ele teria no máximo uns 10 anos ou até menos. Ele foi interpretado por um ator de 13 anos, que na época tinha 13 anos e aparentava menos também, que foi o Corey Feldman na época, muito antes de se tornar um ator mirim famoso, já ainda na década de 80. Muita gente não sabe que foi assim que ele começou, mas ele foi o Tommy Jarvis original. E esse Tommy Jarvis original, ele começa exatamente nisso, comparando com Tommy Slater, uma referência direta a ele, uma referência espelhada, tal qual as referências espelhadas ao Pânico lá na Rua do Medo, parte 1. Se você quer enumerar as qualidades de ambos, mesmo as idades sendo diferentes, ou seja, era um carinha prestativo, era um carinha simpático com todo mundo, e nisso eu tô falando de ambos, né? Ambos se encaixam nessa descrição. Era um carinha que qualquer coisa que pediam pra ele, ele não negava, ou seja, um tava lá limpando o banheiro, o outro chega a consertar um carro, mesmo sendo uma criança, ele chega lá, ou seja, tudo que a mãe e a irmã pediam pra ele, ele fazia, no caso o Tommy Jarvis. Tem muito essa coisa até dele ser considerado o fofinho da família, o jeito que a mãe trata ele, o jeito que a irmã trata ele e tal. A única coisa de estranho, entre muitas aspas estranho, que ao meu ver eu não acho estranho, eu acho algo até bem criativo, que ele tinha antes de pirar, digamos assim, antes de virar um assassino, era o fato dele gostar de fazer máscaras de terror e tal. É um aspecto do Tommy Jarvis que meio que talvez já era um aceno ali pro que ia ser o destino dele no futuro. Mas, voltando ao Tommy Slater, ele não tem nenhum aspecto que demonstre que, de fato, ele vai se tornar um monstro depois. A enfermeira Lane lá, né, que era a mãe da Ruby, inclusive, eu gostei muito também dessa menção a Ruby Lane novamente. Quem escutou o primeiro podcast onde eu falei muito da Ruby Lane, viu que ela é uma personagem que me cativou, eu desenvolvo, até devaneio um pouco sobre ela lá. Então, quando a verdade é revelada, que na verdade aquela era a mãe da Ruby Lane, que também era uma assassina, que já te dá uma pista, mais ou menos, o próprio diálogo da enfermeira Lane já te dá uma pista de que algo semelhante vai acontecer ali. É que ela começa a dizer que minha filha era tão boa, minha filha queria fazer parte do coral, ela era uma menina tão meiga, e de repente a gente sabe que a gente a conheceu na parte 1 como uma assassina, né? Então eu acho que isso também já é uma pista de que algo semelhante vai acontecer aqui. E também, quando ela tenta matar o Tommy, acho que até antes dela tentar matar o Tommy, só daquelas ausências dele, só no próprio nome dele, eu já tava com essa pulguinha atrás da orelha, eu já tava, caramba, esse cara vai ser uma referência ao Tommy Jarvis, esse cara vai chegar como o menino fofo, longe de todas as suspeitas, que jamais você ia olhar para essa figura e adivinhar logo de cara que ele seria, do que ele seria capaz depois, né, que ele seria um assassino, e é ele mesmo que vai ser o assassino. E quando eu vi o nome dele na pedra, que eu confirmei que o nome dele era Thomas, idêntico ao Tommy Jarvis, eu sei que ali já era que o Tommy Jarvis também se chama Thomas Jarvis, né?
no enredo do filme, aquilo ali já é a revelação, né? Aquilo ali já é pra todo mundo saber, esse cara vai ser o assassino. Só que pra mim foi uma dupla revelação, sabe? Pra mim, além de ser a confirmação do que eu já estava praticamente certa de que era ele que ia pirar e virar o assassino, foi a dupla revelação de que sim, ele é de fato uma referência, um aceno ao Tommy Jarvis de Sexta-feira 13. Inclusive, eu digo que é a parte mais chocante de Sexta-feira 13, parte 4, eu creio que da franquia inteira, sem medo de errar, eu posso dizer isso, é você ver aquele menino que aparentemente a mãe e a irmã mimavam. Então, quando ele e a irmã passam lá na frente da galera nadando pelada no lago, tá a irmã dele lá tapando os olhos dele. Ou seja, era esse menino, né? Todo puro, todo que a mãe e a irmã tratavam como um filhotinho, todo simpático com todo mundo. Ele era de fato simpático até com pessoas que ele nem conhecia direito, tal qual o Slater também, a princípio, no início, né? Que o Slater é visto lá incentivando os garotos da Shadyside lá na Guerra das Cores, né? Mesmo sabendo que eles poderiam estar prestes a perder, que todo ano eles perdiam, né? Mas, ou seja, ele é visto lá incentivando os meninos da Shadyside, dizendo, enfim, sendo aquele monitor exemplar e tal. E o Jarvis, que ainda era no contexto, no enredo da trama, uma criança. Como eu falei, eu volto a repetir, Sexta-feira 13 não tinha limites para nada, pelo menos até a parte 4, enquanto a partir daí a censura passou a metralhar, mas até então não tinha limites para nada. E a última cena, exatamente, de Sexta-feira 13, parte 4, se torna, na verdade, mais assustador ainda, porque não há nenhum elemento sobrenatural, não há desculpa de uma maldição, nada disso. Simplesmente ele pira diante do Jason, diante da perseguição que o Jason faz a ele e a irmã dele, já dando uma porrada de spoilers do filme, mas é outro filme também que já passou da validade do spoiler faz tempo. Ele é de 84, então, sabe? Então, ele pira porque tá ali o Jason perseguindo ele e a irmã, e já morreu todo mundo a essa altura do campeonato, inclusive a mãe, então ele não sabe o que fazer, ele acaba literalmente se tornando a persona do Jason criança, porque tem essa coisa na temática de Sexta-feira 13, né, que o Jason, na verdade, ele tem a mente de uma criança, né? Por mais, ao mesmo tempo ele é aquele monstro, aquele assassino quase que indestrutível, mesmo enquanto ele ainda era mortal. E quem prova pra gente que ele é mortal, olha que ao mesmo tempo é monstruoso, ao mesmo tempo é bizarro e ao mesmo tempo tem uma certa genialidade nesse roteiro, porque o Jason tem a mentalidade de uma criança, tanto que toda vez que ele mata, ele escuta a voz da mãe na mente dele, mandando ele matar. Essa é a motivação do Jason para matar. E, ao mesmo tempo, ele é quem prova pra gente que ele não é imortal, quem o mata, quem o trava, quem acaba com isso de uma vez por todas, deveria de ter sido, né, naquele momento de uma vez por todas, de fato uma criança também, que se coloca como se fosse um espelho dele, que de fato engana ele assim, né? Raspa a cabeça, é uma cena chocante desde o início. Só de você ver aquela criança raspando a cabeça já é algo chocante pra cacete. Para se tornar de fato igual o Jason sem a máscara, né? Tão deformado quanto o Jason sem a máscara. E meio que engana ele, chega pra ele dizendo, eu sou você e tal. E ali consegue enganá-lo, roubar a faca dele e protagonizar a cena que com certeza é a mais chocante, mais brutal da franquia. E eu creio que eu acho uma das mais brutais de todos os slashers, né? Que é a morte do Jason. Que é você ver aquela criança que a princípio parecia até meiga com a família, acima de qualquer suspeita, matando alguém, e não de uma maneira assim, tipo como o próprio Michael Myers, que ele também foi um assassino criança, né? Lá em Halloween.
Isso é colocado para a audiência através da máscara, né? Através dos olhos da própria criança, então é impactante para quem está vendo pela primeira vez, quando tiram a máscara e você vê que quem matou a irmã foi aquele garotinho, né? Com aquela faca enorme, quase que maior do que ele na mão. Mas é só isso que você vê, o moleque com aquela carinha catatônica e aquela faca na mão. Só que aqui no Tommy Jarvis não. Aqui no Jarvis, de fato, você vê a coisa em si acontecendo. De fato, você vê aquela criança virando um monstro. Você vê aquela criança perdendo completamente toda aquela docilidade, toda aquela... E de fato, eu acho que propositalmente o roteiro faz isso, né? É aquela coisa bem infantil, é aquela coisinha bem angelical mesmo, para você chegar no final e você se deparar com aquele monstro, você se deparar com aquela criança se tornando pior do que o Jason, porque sim, eu até curto Sexta-feira 13, mas para mim, ao mesmo tempo, esse parte 4 é o meu favorito e ao mesmo tempo eu tenho sentimentos bem ambíguos com relação a esse filme por conta do Jarvis, por conta dessa cena final, porque eu me lembro que na época que eu a assisti, eu era ainda bem novinha também, lá no falecido Cine Sinistro, para quem lembrar, foi lá que eu tive acesso a esse filme pela primeira vez, sabe, eu nunca mais assisti Cine Sinistro na minha vida depois disso. Foi algo que na época me impactou, eu ainda não tinha ideia de quem era o ator que estava por detrás daquele garoto, né, que interpretava aquela criança que começa um anjo e termina um demônio, praticamente. Eu levei muitos e muitos anos para saber o nome do ator, para saber quem era, mas já desde aquele momento eu fiquei, sabe, quem deve ser a mãe dessa criança, como que essa criança veio parar aí, enfim... Mas saindo um pouco dos meus devaneios e voltando aqui para a Rua do Medo parte 2, porque se eu começar a devanear sobre as minhas questões com Sexta-feira 13 parte 4, enfim, a gente vai sair muito do assunto. Basicamente acontece a mesma coisa, o mesmo choque a gente tem ou um choque semelhante pelo menos, não é tão impactante porque ele não é uma criança, né? Com o Tommy Slater lá na Rua do Medo parte 2. Que até que me provem o contrário, foi sim, com toda certeza, um aceno, acho que muito mais que um aceno, uma referência mesmo, gritante e espelhada ao Tommy lá, da Sexta-feira 13 original, da Sexta-feira 13 parte 4. É o cara acima de qualquer suspeita, é isso que é importante da gente saber, que de repente do nada vira o próprio demônio em pessoa, que de repente do nada ele vira o Jason ali e sai matando todo mundo. Talvez essa também seja dos pontos diferentes entre muitas aspas, né, entre os Tommys, né, porque o Jarvis ele mata só o Jason, ainda que de uma maneira bem brutal e bem bizarra, mas ele mata só o Jason, enquanto o outro Tommy, o Slater, ele se torna de fato uma máquina de matar. Porém, contudo, entretanto, aqui vem a minha parte devaneio, um devaneio até coeso dessa vez não é um devaneio tão digressão assim. Do mesmo jeito que lá na primeira parte eu falei da Ruby Lane e que ela merecia ser melhor aproveitada, de ter um spin-off dela, enfim, aqui eu vou falar a mesma coisa, não do Tommy Slater, porque a gente já conheceu bastante dele nesse capítulo 2, ele praticamente foi a grande estrela junto com a protagonista, ele foi lá ou as protagonistas, né, porque são as duas irmãs, mas eu vou fazer o mesmo devaneio / teoria que eu fiz lá com a Ruby Lane com o Tommy Jarvis original. Muita gente sabe, eu vou abrir um parênteses aqui para falar isso, porque eu acho que não há oportunidade melhor. Muita gente sabe, obviamente, quase todo mundo sabe, que a franquia Halloween recentemente começou a refazer a sua linha de tempo, né? De 2018 para cá, eles fizeram basicamente
um novo reboot ali, usando só a parte 1 como tendo de fato acontecido, sendo canônica, e trazendo de volta a rival principal do Michael Myers, a Laurie Strode, com uma outra roupagem, tendo se passado em tempo real os anos que se passaram desde o Halloween 1, né, e tal. E eu sempre me pergunto, na verdade, em parte eu sei a resposta, mas mesmo assim eu me pergunto por que Sexta-feira 13 não faz o mesmo. Porque tanto essa Rua do Medo parte 2 quanto vários outros filmes que eu citei aqui ao longo desse podcast estão fazendo referência a Sexta-feira 13 adoidado nos últimos anos. O Jason, com o passar dos anos, se tornou o vilão slasher mais popular da cultura pop. Tu encontra referência ao Jason até nos lugares mais inusitados. E isso fora os fanfilmes que estão espalhados pelo YouTube, alguns até realmente bons, mas sabe... Tem até fanfilme, já que ninguém faz, já que os produtores oficiais não fazem. Mas sabe, é só um termômetro de até onde vai a popularidade do Jason. Você vê aquela máscara do Jason em tudo quanto é canto, você vê menção ao Sexta-feira 13 em tudo quanto é fim, tudo quanto é mídia. Você vê Sexta-feira 13 ou Jason sendo mencionado. Infelizmente, a última parte canônica que nós tivemos, canônica entre muitas aspas também, né? Foi aquele remake de 2009 que, na boa, foi vergonhoso. Foi talvez até mais vergonhoso do que o remake de A Hora do Pesadelo em 2010. Eu acho que são talvez dois dos remakes mais vergonhosos do terror slasher, né? Enfim... Mas, do mesmo jeito que Halloween está se renovando e de uma maneira que foi ultra bem sucedida, já está saindo a continuação agora, no próximo agora de 2021, sabe? Eu acho que está mais que na hora, por mais que, como eu disse, eu sei a razão de por que Sexta-feira 13 não faz isso, que tem lá toda uma questão burocrática com a franquia. Quem pesquisar mais a fundo, não vou entrar muito a fundo no que é aqui exatamente, mas tem toda uma questão burocrática lá com direitos autorais, que parece que uma pessoa tem direito da história, do roteiro, a outra tem a do personagem Jason, então tá havendo um embate, e até hoje, por conta desse embate, não houve mais continuações, mas, porra, nós estamos num momento em que, sabe, a cultura pop clama a volta do Jason. Até eu continuo dizendo, o meu favorito sempre foi o Fred, eu já tenho que dar a mão à palmatória a essa altura do campeonato, depois de Rua do Medo parte 2, que sabe, tá mais que na hora desses produtores colocarem de lado essas questões burocráticas e botarem uma nova Sexta-feira 13 na praça, canônica mesmo, sabe? E eu creio que a melhor maneira, aí já vem as minhas teorias, eu creio que a melhor maneira de fazer isso seria seguindo, como sempre as duas franquias se seguiram uma à outra, né? A própria criação da Sexta-feira 13 já é um derivado de Halloween. No primeiro podcast eu comento muito por alto sobre isso também, e algum dia eu pretendo fazer um podcast só para falar disso, mas eu vou pincelar isso muito rápido aqui. E como eles poderiam prosseguir agora seria exatamente convocando o Tommy Jarvis original a voltar. Porque, claro, se o tempo passou para Laurie Strode, se o tempo passou para Jamie Lee Curtis, e a Laurie Strode agora voltou para fazer uma idosa dentro do canon de Halloween, para continuar ali a franquia a partir da parte 1, e meio que dispensar todas as outras continuações que tiveram, por que não Sexta-feira 13 fazer a mesma coisa? Por que não Sexta-feira 13 também não dar o seu capítulo final na parte 4, como deveria de ter sido, e abrir mão das outras partes, por mais que a parte 6 seja legal, do mesmo jeito que o Halloween, a franquia sacrificou uma parte legal para abrir mão das outras que não foram tão legais assim, Sexta-feira 13 também poderia fazer
eu mesmo. Pegava lá o Tommy Jarvis agora, que obviamente o tempo passou para ele também, o Corey Feldman estando cancelado ou não, porque eu não sei se a essa altura do campeonato ele já fez tanta merda na vida dele, que ele já chegou a esse ponto, mas eu não duvido nada. Não tenho pesquisado muito sobre ele nos últimos anos, e nem pretendo, talvez, enfim. Aí, se na infância o cara já consegue ter um olhar assustador daquele, porque sim, no final do filme, o olhar daquela criança é a coisa mais assustadora que eu já vi. Imagina depois de adulto. Imagina depois de adulto aquele olhar hoje. Aquele mesmo olhar em um Tommy Jarvis adulto. Sabe, não precisa de máscara, não precisa do Jason continuar vivo, não precisa de nada para você ter um filme de terror pronto, sabe? Para você ter um roteiro pronto já, ao meu ver. Enfim, eu espero que os produtores de Sexta-feira 13 coloquem as suas diferenças de lado e enxerguem isso tão bem quanto eu, né? E enxerguem a grana e o sucesso que Halloween fez com o seu retorno e que, obviamente, Sexta-feira 13 tem o mesmo potencial, talvez um potencial até maior. Mas o cara deve estar uns cinquentão agora, então, sabe, dá muito bem para ele voltar para a franquia e pegar lá para a gente saber o que aconteceu com o Tommy Jarvis na parte 4, pós-parte 4, né? E é aqui que essa minha digressão, essa minha divagação vai fazer sentido, porque o que Rua do Medo traz é exatamente o que deveria de ter acontecido com o Tommy Jarvis original, com o Tommy Jarvis que ele interpretou lá na parte 4. A maneira como o filme termina, ele prepara exatamente para isso, para a partir dali o Tommy Jarvis tomar a persona do Jason para si, para a partir dali ele passar a ser o psicopata, ele passar a ser o assassino depois de ter passado pelo aquilo tudo. A gente sabe que na prática, na vida real, nem todo psicopata nasce de um trauma, né? Não necessariamente a pessoa que passar por um grande trauma vai se tornar um psicopata, não necessariamente todo psicopata porque teve algum trauma um dia. Mas como a ficção gosta muito de trabalhar com isso, e era isso que estava sendo preparado, talvez, em Sexta-feira 13, parte 4, tanto que a próxima parte até tenta fazer isso, né? A parte 5 vem como um novo começo, só que foi um péssimo novo começo. Tava na hora de agora fazerem um novo começo de verdade, né? Tava na hora agora de usarem o mesmo ator do Tommy Jarvis original, com aquele olhar, porque na boa, o olhar daquele garoto no final do filme assusta mais do que a própria, sei lá, o Jason na tua frente não assusta tanto, sabe? Você vê uma pessoa confiável e de repente ela começa a matar, ela tem atitudes brutais, gestos brutais. Isso é muito mais assustador do que um Jason, um Fred, ou seja, um assassino slasher que você já sabe que ele é um assassino, você já sabe que ele vai matar alguém, você já sabe que ele tá ali para isso, você já espera isso dele. Agora, quando isso acontece, partindo de um personagem que até então parecia a pessoa mais confiável do mundo, seja por ser um jovem longe de suspeitas ou por ser uma criança, na boa, isso é muito mais assustador, isso é muito mais perturbador do que necessariamente simplesmente um assassino que simplesmente está ali matando e você já sabe que pode ser até perturbador de certa maneira para algumas pessoas, a maneira como ele mata e tal, é claro que vai ser, a gente tá falando de um filme de terror, mas é muito mais perturbador com certeza quando é um personagem de quem você não esperava isso, sabe, que era o extremo oposto disso até então. E isso poderia ser trabalhado de novo agora com o Tommy Jarvis adulto, sabe? Aí eu não sei o que seria melhor num roteiro. Já o cara já começando já surtado como um assassino de fato, ou ele ser exatamente esse tipo de psicopata do qual ninguém acredita que ele possa ser uma pessoa ruim, no qual ninguém acredita que ele possa fazer mal a alguém e, na verdade, por detrás, por debaixo dos panos, ele ser aquele assassino, aquele cara que vai estar matando todo mundo. Tem uma boa deixa de roteiro aí em aberto, usando o ator original, tal qual o Halloween fez lá com a Laurie Strode, e que eu acho que daria um bom reboot de franquia,
É tal qual o Halloween tá fazendo, sabe? Daria um grande reboot de franquia, com certeza muito superior às continuações e tentativas de remake que Sexta-feira 13 teve e infelizmente foram medíocres, sabe? Então eu deixo esse devaneio, eu deixo essa digressão do mesmo jeito que eu fiz lá com a Ruby Lane no primeiro podcast. Estou fazendo aqui agora com o Tommy Jarvis, né? Porque tem tudo a ver, porque basicamente ao meu ver, a Rua do Medo Parte 2 mostrou um caminho para que isso seja feito, né? Mostrou o Tommy Jarvis que, na verdade, todo mundo deveria de ver em Sexta-feira 13, parte 5, dentro do Tom Slater, né? Utilizando para isso o Tom Slater, né? Porque o podcast já tá ficando gigante novamente. Mas o que nós estamos falando aqui hoje tanto a Sexta-feira 13, que foi a base, ao meu ver, e acho que ao ver de todo mundo, né? A base de Rua do Medo, parte 2, quanto da própria Rua do Medo, parte 2 e os seus desdobramentos. Como eu aqui resolvi acrescentar essa parte do verdadeiro segredo por detrás do nome do Tom Slater, né? Que eu acho que ninguém vai lembrar do Tommy Jarvis, ninguém vai lembrar que ambos têm todas essas similaridades que eu passei aqui, né? Se alguém lembrar, parabéns, mas pelos outros canais que eu tenho visto comentando essa franquia até agora e comentando essa parte da franquia até agora, é uma coisa que ninguém lembra e que, sabe, eu simplesmente não quis deixar passar em branco. Sexta-feira 13, parte 4, sempre me impactou muito por conta desse personagem, então talvez por isso eu tenha percebido muito mais, eu tenha visto essa referência ali muito clara para mim. E até que me prova o contrário, ela é uma referência canônica, até que me prova o contrário, sei lá, com tanto nome pra você chamar o Slater, sabe? Com tanto nome pra você dar a ele, dentro de uma franquia que homenageia Sexta-feira 13, você chamar ele de Tommy, e ele ser essa pessoa que começa sendo lá um anjo, entre aspas, entre algumas aspas ou não, e depois vai se tornar um demônio, na boa, não tem outro Tommy que se encaixe nessa descrição e que esteja envolvido com Sexta-feira 13 que eu possa imaginar que não seja o Tommy Jarvis. Então, isso pra mim estava muito claro ali, eu quis trazer aqui, porque eu sei que ninguém traria, ou quase ninguém talvez lembre dessa parte. E no mais, eu acho que eu já falei bastante, eu acho que eu já devaneei bastante. Desejo a vocês sonhos terríveis, até depois de tudo isso que a gente falou aqui. Não sei até se eu mesma vou ter sonhos terríveis, provavelmente, enfim. E pesadelos inspiradores.